Então, deixa eu compartilhar aqui meu. Ué, sim. Aqui não precisa não. Hoje de manhã eu estava conversando com o pessoalzinho antes, né, sobre sonho. Acho que é por isso que eu sonhei, talvez. Para a gente exemplificar melhor, né? O último ponto lá das posturas é a gente voar. E voar significa a gente conseguir sonhar, mas os sonhos de Deus, tá? Então é um nível já de intimidade e um nível de relacionamento que a gente tem com Deus, de ser participante da obra, né, e daquilo dos propósitos de Deus para as nossas, não só para as nossas vidas, mas para o plano do reino de Deus mesmo, tá? Então já é vamos dizer, o nível mais maduro, o nível mais elevado assim de intimidade com Deus, tá bom? Só que aquelas 5 posturas, né, que a gente foi falando ao longo desses domingos, ele pode assim variar conforme o tempo, né, o tempo de Deus mesmo nas nossas vidas. Então, às vezes a gente precisa sentar, às vezes é tempo da gente andar. Tem momentos que Deus quer que a gente corra e tem momentos que Ele quer que a gente voe, né? Então, assim, não necessariamente depende do seu nível de maturidade, mas depende do tempo de Deus nas nossas vidas. Então, são posturas que podem ir e vir nas nossas vidas, tá? Então, não necessariamente o último ponto seja isso. Às vezes tem gente que voa antes de correr. Tá? Então, assim, são momentos que Deus é que prepara. Vamos abrir lá em Salmo. Eu até poderia falar ele todo, mas eu vou falar só os 3 primeiros versículos, que fala dos sonhos, tá? Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Eu penso que, assim, não somente voar significa a gente sonhar, mas também eu penso que o voar tem essa vivência com o Espírito Santo, né? Então, aqui eu coloquei assim, os sonhos são como vento, você sente, mas não sabe de onde eles vieram e nem para onde vão. Assim é o Espírito Santo, né? A gente não pode ver, mas a gente pode sentir. A gente pode experimentar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a gente vê, por exemplo, algumas pessoas que experimentaram essa vida no Espírito. Então, se você lê em Atos dos Apóstolos, né? Você fica impressionada de como Deus dirigiu cada passo daqueles homens, né? Os discípulos, e como Deus os usou e os moveu. Então, assim, um dos exemplos mais claros é de Filipe, que o Espírito falava assim, vai para tal lugar, ele ia, e de repente ele já estava lá. Que é como se o Espírito Santo tivesse teletransportado ele, né? E de uma hora para outra ele estava num lugar e estava no outro. Dá essa impressão quando a gente lê lá em Atos, né? Mas era, vamos dizer assim, a direção do Espírito para você estar fazendo o propósito de Deus. Essa semana a gente, assim, esse mês tem sido um mês que falamos muito do Takeo Monobe, porque no dia 15 ele veio, no dia 7 teve a emancipação da Hollins do Brasil com o Japão,
de julho, né? Dia 15 foi quando ele veio, e dia 27? Não, 17? Ah, não sei. Esqueci, desculpa. Foi quando o Takeo Monobi morreu. Tá? Então, são 3 datas importantes dentro do calendário da nossa denominação, sobre a Igreja Holiness. E a gente, assim, quando a gente vê a história do Takeo Monobi, também a gente vê como Deus o dirigiu, né? Ele veio para o Brasil com a preocupação das ovelhas que estavam vindo, e ele questionou assim: Deus, quem vai cuidar deles, né, dessas ovelhas? Quem vai falar do seu amor? Quem vai falar do evangelho para esse povo que está indo para esse outro mundo, né, outra terra? Então, Deus o trouxe, e foi um ministério de 5 anos apenas, mas que foi o começo da nossa igreja, né? Então, hoje, com 30 e poucas igrejas, quase a grande maioria foi Takeo Monobi que começou, né? Então, assim, em 5 anos de ministério, ele fez muito mais do que talvez muita gente está há anos servindo ao Senhor, né? Mas, assim, eu creio que foi Deus que dirigiu em todos os momentos, né? Então, assim, ele conseguiu viver o sonho de Deus na vida dele. Em 5 anos, cumpriu com os sonhos e Deus o levou, né? Ele morreu depois de 5 anos de ministério apenas. Então, os sonhos é como um desejo que Deus coloca no nosso coração, né? Para poder realizar a vontade dele, tá? O Augusto Curry, que é um psicólogo, né? Ele fala que tem 2 tipos de sonhos. Tem os sonhos que são produzidos quando a gente dorme, mas também tem aqueles sonhos que a gente tem quando a gente está acordado, que a gente tem desejos e talvez inspirações, né, para a gente poder viver e vencer as coisas que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Então, tem os sonhos que às vezes são felizes, né? Tem os sonhos que nos alegram, e tem sonhos que nos inspiram, assim, que nos impulsionam, né? Então, vamos dizer assim, um desejo muito grande de ter ou de ser alguma coisa assim. Mas a diferença é que, para nós, o mais importante é a gente buscar qual é o sonho de Deus para nós. Então, aqui está na Bíblia Viva, então, uma versão um pouco diferente, mas que nos faz entender, tá? Então, lá em Provérbios 19, 21, diz: o homem sonha e faz planos, mas Deus sempre realiza a sua vontade. E acho que era Efésios, fala assim, que ele coloca em nós, né, o querer e o realizar. Então, assim, tem sonhos que às vezes a gente pensa que é nosso, mas muitas vezes é Deus que colocou mesmo aquele sonho, né, no nosso coração, para a gente poder realizar a vontade dele. Uhum. Então, indo para o Salmo 126, fala da época em que os judeus estavam voltando do cativeiro babilônico, depois de 70 anos de exílio, tá? Então, todos os exílios que o povo judeu experimentou foi como um julgamento, um castigo de Deus, né, vamos dizer assim, mas é uma forma de Deus fazê-los voltar, né, para adoração ao único Deus, porque o que acontecia? Eles acabavam se amoldando, né, com os povos que estavam ao redor, e acabavam fazendo a apostasia, né, se
se voltando para outros deuses e outros costumes. E então Deus, para fazê-los voltar, né, a adoração única a Deus, muitas vezes ele permitia que o povo judeu fosse levados cativos, né, por outros povos. E aqui, então, imagine, 70 anos de exílio é bastante tempo longe da sua terra, é bastante tempo, assim, a gente pensar. Hoje, mais ou menos a média da vida, né, das pessoas, mas naquela época eles viviam um pouquinho mais. Então, mas aí a gente pode contar umas duas ou três gerações, né, que ficou, assim, que experimentou esse exílio longe, né, do Senhor, tá? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, mesmo que às vezes a gente esteja enfrentando coisas difíceis, Deus permite, mas ele tem planos sobre as nossas vidas, tá? Então, o Salmo 126 mostra essa restauração e como Deus mudou, né, a sorte, mudou o destino do povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus, né, para experimentar aquilo que ele tinha planejado, tá? Então, quando a gente experimenta sonhar os sonhos de Deus, não os nossos sonhos, não os nossos desejos, a gente experimenta a primeira coisa que versículo 1 fala, né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando a gente sonha os sonhos de Deus, a gente experimenta uma alegria sem igual, né? Então, assim, mesmo no meio da tristeza, Deus pode trazer alegria, do desânimo, Deus pode trazer esperança, pode trazer vida sobre a morte, tá? Então, assim, quando a gente experimenta os sonhos de Deus, os sonhos de Deus que são cumpridos nas nossas vidas, transforma a nossa vida, aquele momento triste, aquele momento difícil, aquele momento talvez desesperançoso, né? Numa grande alegria. Então, só quando a gente sonha os sonhos de Deus, a gente pode experimentar essa transformação, né? Nas nossas vidas e às vezes nas circunstâncias também. Às vezes não, né? Às vezes a mudança acontece só dentro de nós, mas isso faz diferença da gente enfrentar situações que a gente está passando de uma forma diferente, né? Quando a gente entende e a gente espera o sonho de Deus, né? Então a gente consegue suportar os sofrimentos e talvez as lutas que a gente tem a enfrentar. Segunda coisa. Que aqui fala assim, que a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, né? Grandes coisas, dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Essa alegria tira, né? A alegria da realização dos sonhos de Deus nas nossas vidas, tira a lamentação dos nossos lábios, né? Então, que nem o Vini estava contando da vida dele, assim, a gratidão que ele tinha em relação ao câncer. Uma pessoa que vive se lamuriando é aquela pessoa que perdeu a esperança, é aquela pessoa que só consegue ver as coisas ruins, né? E é desgastante quem convive com gente que só fica se lamentando,
É horrível, na verdade, você ficar do lado de alguém que tudo tá ruim e, assim, por exemplo, eu tenho um exemplo bem vivo lá dentro de casa, né? Porque a minha mãe é um tipo de pessoa assim, ela não consegue ver, é incrível, ela não consegue ver as coisas boas e ela só vê as coisas ruins. Então, é cansativo conviver com uma pessoa que só fica reclamando, só fica se lamuriando, ou talvez fica lembrando coisas do passado, né? E fica toda hora, meu Deus, por que que, né? Só acontece isso? Por que que... E aí faz as comparações com pessoas que conseguiram superar, e a gente vê assim que quando a gente fica olhando, vamos dizer assim, para o chão, né, para a situação ruim, para aquela coisa que está acontecendo, a gente não vai ver o sol, a gente não vai ver a esperança, a gente não vai ver um futuro melhor mesmo. Mas quando você entende qual que é o plano de Deus, aqui quando a gente fala os sonhos, não é só aquele desejo, sabe, de uma coisa inalcançável, mas é do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, isso nos dá sentido, isso nos dá coragem, isso nos dá garra para a gente buscar, né? Vamos dizer assim, aquele alvo, né? O propósito mesmo que Deus coloca nas nossas vidas. Então, esse é o sonho de Deus, que às vezes pode ser diferente do nosso, que às vezes a gente quer alcançar grandes coisas, a gente quer ter muitas coisas, a gente quer, almeja, né, coisas grandiosas, mas quando a gente volta nossos olhos para as coisas que Deus deseja para nós, que é muito melhor do que aquilo que a gente deseja, porque Deus conhece tudo, né? Presente, passado e futuro. Então o que ele deseja para nós é muito melhor do que a gente possa imaginar. Então, por exemplo, a gente até estava conversando e comentou isso, né? Que às vezes a gente não consegue entender que às vezes sai uma coisa boa da nossa vida, Deus tira, né? Porque Ele quer colocar uma coisa melhor. E às vezes a gente sofre por causa de alguma coisa boa que foi perdida da nossa vida, mas que Deus quer colocar uma coisa melhor, ou um livramento que Ele quer nos dar de alguma coisa pior que poderia ter nos acontecido, né? Então, assim, acho que eu já falei sobre isso, que às vezes a gente reclama de uma pedrinha, mas Deus está nos livrando de uma pedrona. Então, a gente tem que levar, às vezes, uma pedrinha para poder se proteger da pedrona, né? E às vezes isso a gente não consegue ver. Mas aqui o povo conseguiu perceber que Deus tinha feito coisas grandiosas. Então, não só eles não viveram, ficaram na lamentação e nos gemidos, mas eles falam que eles estavam entoando canções, né? Ninguém canta quando está muito triste. Alguns cantam, né? Mas eu falo assim, é um cântico de alegria. Esse cântico de alegria só pode ser uma obra de Deus nas nossas vidas, porque é muito difícil quando a gente está vivendo tempos difíceis, a gente ter uma adoração, a gente ter louvor nos nossos lábios, não é? Às vezes a gente está sofrendo muito, a gente só quer ficar quietinho no nosso canto, né? A gente não quer mais nada. Mas aqui o povo fala que a boca se encheu de riso e a língua de cânticos. E achei interessante onde que eu estava conversando, que teve encontro da nossa família, estava conversando com as minhas primas e a minha tia, e ela falou assim, eu fico impressionada como vocês ficam rindo o tempo todo. Nossa família é meio boba-alegre, assim. A gente brinca, mas eu vejo assim que é uma coisa que Deus colocou no nosso coração, sabe? Ele tem nos enchido de riso.
Ele tem nos dado, não é porque está tudo bem, não. Tem um monte de coisa que não está legal, tem um monte de coisas difíceis, mas Deus tem colocado esse riso, né? O coração agradecido e cânticos nos nossos lábios. Esse salmo, eu fui por tentar, porque eu lembro sempre de uma música que eu aprendi faz tempo, né? Nem lembro de quem era, estou achando que é dos Vencedores, mas eu não sei de quem era. E aí eu fui pesquisar no YouTube e eu falei, nossa, quanta música que tem, mas não conheço essas outras, porque os salmos eram cânticos, né? Então, muitos dos artistas usam os salmos para fazer suas canções, né? Então, tem muitas canções baseadas no livro de Salmos, vários capítulos, né, de Salmos. Tá? Então, aqui o povo que sonha os sonhos de Deus, larga a lamentação e o gemido e coloca, né, tem risos e tem cânticos de alegria, né? Então, só quando a gente sonha os sonhos de Deus é que a gente pode ver o propósito e a gente pode ter essa alegria, esse ânimo, força, né, para continuar, tá? Quando eles estavam lá no cativeiro, os judeus eles pensavam que não tinha mais jeito, que não tinha mais nada que pudesse ajudá-los. E eles já achavam que os sonhos de Deus não ia mais se cumprir na vida deles. E aí alguns ficavam sentando nas margens do rio, né? Se você ler o finalzinho do Salmo 26, ele fala assim, né? Como as torrentes, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, eles sentavam ali à beira do rio e choravam por causa da desgraça que eles estavam vivendo. Então, alguns não conseguiam nem mais entoar seus cânticos, alguns pendurou a chuteira, pendurou as harpas, né? Pendurou os tamborins e assim eles não conseguiam mais entoar cânticos para Deus. E às vezes nós podemos estar nesses momentos com sofrimentos, com dores, que a gente não consegue nem ter força para louvar, né? Mas é um salmo de esperança para nós, né? Então, que faz a gente voltar os nossos olhos dizendo que todas essas coisas, olha, eles passaram 70 anos no exílio. Então, foi muito tempo de sofrimento, né? Muito tempo de realmente de chegar até desistir dos sonhos, né? Dos propósitos de Deus, tá? Mas se você continua sonhando os sonhos de Deus, você consegue ser renovado. Terceira coisa, quando a gente experimenta os sonhos de Deus, ele nos mostra a grandeza e o poder de Deus, quem Deus é nas nossas vidas, né? Muitas coisas a gente só consegue mesmo se for pela direção de Deus, pela capacitação de Deus e pelo suporte mesmo que Deus nos dá para enfrentar as dificuldades, as aflições que o mundo nos apresenta. Parece que muitas vezes ele quer mostrar que Deus não está se importando, mas muito pelo contrário, né? Parece que ele tira toda a possibilidade da gente fazer alguma coisa para aí poder mostrar o seu poder, né? Então, parece que ele deixa a gente lá no limite para a gente perceber que só Deus pode operar mesmo nas nossas vidas. Então, assim, a situação que nós estamos vivendo hoje nos deixa muito impotentes, né? Porque a gente não pode fazer nada. A gente tem que ficar em casa, parece que, e
E a gente sente isso, né? Mas eu creio assim, que Deus está permitindo para que muitas pessoas possam experimentar, para ver o poder e a grandeza de Deus, né? Não só nas nossas vidas, mas na vida do todo o povo de Deus. Então, para aqueles que querem sonhar, né? Os sonhos de Deus, 3 orientações. A primeira coisa, guarde o seu coração. Provérbios fala, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente tem muita coisa que atrai nosso coração, nossos desejos, né? E muitas coisas que nos seduzem no mundo para impedir da gente sonhar os sonhos de Deus. Se a gente sonhar o nosso sonho, a glória será nossa, mas se a gente sonhar os sonhos de Deus, a glória será de Deus. Então, primeira coisa, guarde seu coração. Então, assim, tem muitas coisas que vai nos atrair muito mais do que as coisas de Deus, né? Segundo, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a perceber qual é a sua vontade, tá? Abacuque 2:1 fala: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. É difícil a gente distinguir e discernir e perceber qual é o sonho de Deus para as nossas vidas. Mas Deus nos dá sabedoria para a gente poder saber, para a gente poder perceber qual é os sonhos deles. Então, a gente precisa saber ouvir a voz de Deus. Precisa discernir, né, aquilo que Ele tem nos falado. Eu estava comentando no comecinho, porque no período que eu estava de licença, eu tive um sonho. E eu não tinha entendido esse sonho. Aí eu conversei com a minha prima, que também é pastora, lá no Japão, e aí ela teve uma revelação divina e ela foi usada por Deus para trazer um discernimento para mim, né, daquilo que era a vontade de Deus. Então, na época, estava passando por muitas lutas, muito desânimo, porque eu estava de licença e já estava quase desistindo mesmo do ministério. E ela, assim, através desse sonho, Deus falou, e falou através da minha prima, na revelação deste sonho, né? Porque era um sonho muito esquisito, assim, várias coisas, e ela falou para mim: o diabo tem tentado destruir o seu ministério, então você precisa levantar intercessores que sejam suporte e apoio, né, na sua vida. E então foi o período assim que eu conversei com muitos amigos e algumas pessoas que eu sabia que poderia orar por mim, e foi o que me sustentou e foi o que me trouxe novamente para aquilo que era o sonho de Deus na minha vida, né? Então a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Ele pode usar através da situação, ele pode dar sinais, ele pode usar a palavra, ele pode usar os sonhos, ele pode usar outras pessoas que são servos dele para falar com nós. Ele pode usar circunstâncias e ele pode usar até outras pessoas que nem são dele para falar conosco. Então a gente precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus e para poder saber qual é a vontade dele e qual é o sonho dele para nossas vidas. Terceira orientação, dica: espere o tempo necessário para que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Tudo tem seu tempo determinado, como diz em Eclesiastes. E Deus, eu creio que Deus tem dado sonhos para cada um de nós. E tem seu tempo para ser cumprido, né? Então, mesmo que às vezes demore, não pense que
que Deus não tem dado sonhos para você, tá? Então, assim como o povo de Deus teve que esperar 70 anos para poder ser restaurado, para poder voltar para sua terra, para poder de novo estar vendo os sonhos de Deus na vida deles, Deus tem o tempo certo para cumprir os sonhos dele nas nossas vidas também. Amém? Então, que Deus nos abençoe, né, para a gente poder estar sensível para perceber e que a gente possa sonhar os sonhos de Deus. Amém? Não ia precisar de 3 horas. Só queria ler. Vamos fazer uma oração?